Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo o rosto de Deus. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 18. Vou ler versículo 4. Diz assim: Porque assim me disse o Senhor, estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Hoje é 14 de novembro de 2022. Eu quero pedir a você, a senhora, o senhor, quando for orar, apresente a ouvinte Denise, a nossa irmã Denise. Ela pede oração. Pai, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a nossa ouvinte, irmã Denise. Senhor, o Senhor sabe do que ela precisa, do que ela necessita. Dê vitória. Te peço em favor da minha família, da minha vida. Continue conosco. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título para a palavra do dia dizendo o rosto de Deus. Sabe, desde criança, eu me perguntava assim, como é Deus? Eu fazia essa pergunta para mim mesmo e ficava me perguntando com quem é que Deus se parece. Já lhe adianto, você que está me ouvindo, a senhora e o senhor, que Deus é a beleza em essência. Deus é lindo, lindo e lindo. A razão mesmo dessa palavra de hoje é que em uma dessas manhãs, aqui que nós moramos em um país tropical, e o sol, todo mundo sabe que, pelo menos aqui na minha área, que é a região do Nordeste, o sol está sempre presente, tá? E em uma dessas manhãs, o sol estava em uma intensidade de luz muito forte. Mesmo eu usando, sabe, os meus óculos escuros, óculos de sol, eu não estava conseguindo encarar, aquela claridade. Aí eu fiquei pensando, observando aquilo, aquela cena, dessa estrela, tão forte, sabe, de intensidade tão grande de luz como é o sol. E eu fiquei pensando naquele que fez o sol. Você está conseguindo imaginar a grandeza, de Deus? Como que é Deus? Se o sol, que foi algo criado por ele, é dessa forma, imagina ele próprio, O rosto de Deus foi assim o título que eu quis dar para a palavra do dia hoje. E eu fiquei imaginando numa situação que aconteceu, está descrito na Bíblia, Moisés, no segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo, Moisés teve uma experiência, veja só, capítulo 3 é conhecido, mas está dentro desse assunto. Versículo 4, 5 e 6. Êxodo, capítulo 3, versículos 4, 5 e 6. Diz assim: E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. O resplendor do rosto de Deus era tão grande, tão forte, tão intenso, que Moisés temeu olhar para Deus. João, naquela visão sua na ilha de Patmos, ele descreve como é que ele vê o Deus Filho, ele vê Jesus naquela visão que ele está tendo ali. Diz assim, Apocalipse capítulo 1,
versículos, vou ler 14, 15, 16, 17. Diz assim, ó. E a sua cabeça e cabelos, está falando de Jesus, tá? O Deus Filho. Segue o texto. Eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Dá para você imaginar esse ser? Como é tremendo, como é glorioso, como é sublime. Versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto, veja aí, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. É aquilo que eu falei que eu vi pela manhã, olhando para esse sol que a gente conhece, e aí foi a origem dessa palavra do dia hoje. Versículo 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele não conseguiu contemplar a beleza, a glória daquele ser, né, do Deus Filho. Caiu como morto, desmaiou. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Não tem para ninguém. Nosso Deus, Jesus Cristo, o Pai, o Espírito Santo é o primeiro e o último. Não tem para ninguém. Então, gente, isso é muito maravilhoso. Glória a Deus. É certo que quando nós formos ver, né, o nosso Deus, nós vamos entender a beleza do seu rosto, tá? Aqui a gente vê as expressões desses homens de Deus que tiveram a oportunidade de ver, né, uma semelhança. Mas Deus é muito, mas muito mais lindo, muito mais perfeito do que está sendo descrito aqui por palavras. Eu quero concluir dizendo aqui, ou narrando para você, palavras de Paulo sobre a morada de Deus. Gente, olhe pela minha voz que eu estou ficando rouco, tá? Estou um pouquinho adoentado. Diz assim, capítulo de número 6, vou terminar agora, versículos 13, 14, 15, 16, da primeira carta de Paulo a Timóteo, falando sobre o lugar, a casa, a morada desse Deus que é perfeito, que ninguém consegue vê-lo. O homem nenhum, né, na sua natureza humana comum, conseguiu ver a Deus. Veja bem, diz aqui assim o versículo 13. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só, veja aí, a imortalidade e habita, mora na luz inacessível. Olha onde é que Deus mora. Numa luz inacessível. Não há acesso para ninguém, né, desautorizado chegar até Deus, a sua morada. Por isso que a gente tem que se esforçar, lutar por essa salvação, né, abdicar de alguns direitos, entre aspas, que a gente acha que tem aqui, para que nós não percamos, né, essa grande honra de um dia não só ver Deus como Ele é, mas morar nesse lugar que para nós hoje é uma luz inacessível, sem acesso, porque esse corpo mortal, esse corpo pecador, não dá acesso ao Deus Santo, ao Deus puro. Mas se nós formos fiéis até o fim, receberemos a transformação de um corpo glorioso, e aí sim, além de vermos Deus como Ele é, vamos morar nesse mesmo lugar que para nós hoje é uma morada, que é um lugar com uma luz inacessível. Tamanho é a santidade de Deus. E Paulo conclui dizendo assim, ó, a quem nenhum dos homens viu. Acabei de falar sobre isso agora há pouco, que ninguém viu a Deus. Nem que pode ver. Paulo ainda diz mais, nem viu, nem pode ver.
corroborando com o que eu estou acabando de dizer aqui. Ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, gente, quero concluir dizendo o seguinte para você. Você que tem assim uma curiosidade, né? Vamos dizer assim, como eu tinha quando era criança. Como é o rosto de Deus? Fica tranquila, fica tranquilo. Daqui a pouco, vale a pena sofrer um pouquinho aqui, né? A gente está sofrendo muito nesse mundo. Mas vamos, sabe, levando nossa cruz até o fim, sem negar o nome de Jesus. Mesmo com a nossa pouca força, mas vamos seguindo. Sabe por quê? Porque daqui a pouco você vai ver o rosto dele como ele é. O rosto do Pai, o rosto do Filho, o rosto do Espírito Santo. E mais, morar nessa morada aqui que só ele habita agora. Nessa luz inacessível. Então nós teremos essa honra se formos fiéis até o fim. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.